Embaixador, foi uma palestra extremamente interessante pelos dados, pelo conhecimento que Vossa Excelência tem. Eu imagino que o desembargador Miguel Kfouri, quando vai se consultar com algum médico, deve ser um dos mais bem tratados nos consultórios e clínicas ou hospitais, desembargador, porque o conhecimento de Vossa Excelência, a teórica, é aliado à prática, porque é na prática que se vai se delinear todo o conhecimento técnico necessário para solucionar esses casos que são casos difíceis, né? A jurisprudência dos tribunais, mesmo na primeira instância, são situações delicadas. Você está envolvendo o sentimento da pessoa, a integridade corporal, física, a reputação do médico, né, como um dos agentes importantes da sociedade. Então, eu achei extremamente interessante. Eu acho que todos gostaram da forma como o senhor tratou e abordou todas essas questões. Muito obrigado. Antes de concluir, nós abrimos as perguntas, né? E, se fosse possível, direcionar uma para cada expositor, seria bom. O colega vai fazer a pergunta ali. Podia se identificar. Ô, desembargador, desculpa, mas deixa eu fazer duas, uma para cada. Pode, fique à vontade. Bom, primeiro para o Tom, eu queria saber se no caso de fake news, o que o senhor falou que já não tem um amparo mesmo da liberdade, se a gente poderia usar das tutelas para poder retirar aquela propaganda, aquela vinculação equivocada. Principalmente porque eu já estou associando já na justiça eleitoral, que a gente tem diversos problemas com a propaganda eleitoral, e eu também sou juiz eleitoral. Em relação ao desembargador Miguel, eu queria saber se, nesse caso do hospital com responsabilidade subjetiva, se o senhor entende que o polo passivo deve ser um litisconsórcio necessário com o médico, considerando que é preciso provar a culpa do médico para o hospital ser responsabilizado. Obrigado. Seu nome qual é? Leonardo, eu falei, eu fui honesto com vocês, que eu sou um xiita da liberdade de expressão. No cenário eleitoral, isso deve ser visto com mais cuidado ainda, porque é de todo o interesse da sociedade que tenha acesso a todas as informações para que possa se posicionar eleitoralmente e eleger aquele que lhe parecer o melhor candidato. Dito isso, é muito melhor que a sociedade se organize de tal forma que consiga provar que aquela notícia é efetivamente fake news, e isso fique demonstrado. Os portais de internet tentaram fazer isso em 2018, o UOL confere, Estadão confere, Globo confere, do que a medida extrema da retirada. Até porque, em análise liminar perfunctória, é difícil asseverar que aquela notícia é fake news. Te dou um exemplo que veio recentemente para mim, de um sujeito que teve um post sobre ele, que o relacionava a uma das empresas que supostamente teriam patrocinado o Intercept na obtenção das mensagens do Telegram. E ele dizia: eu não sou sócio, eu não tenho nada a ver com essa empresa, eu fui sócio lá atrás, etc. e tal. Como é que eu vou analisar o envolvimento dele, se foi ou se não foi, numa liminar? Então, na dúvida, tira, porque senão ele vai ter a reputação vilipendiada. Pode ser, mas pode ser que ele realmente tenha a ligação, uma ligação que é de interesse público, que se saiba quem é que eventualmente tenha financiado. Eu não gosto de tirar, é a minha posição, porque eu sou muito impactado por... A informação tem que ser desmentida por outras informações, e não por uma intervenção abrupta do judiciário. Alguém perguntou: mas você nunca tiraria nada, etc. Claro que na verdade, o exemplo você nunca censuraria nada? Acho que o melhor exemplo de censura é um sequestro. A família pede para não divulgar o sequestro, porque com receio que o familiar seja sofra violência ou seja assassinado. Nesse caso, que é um caso acadêmico, que infelizmente o sequestro diminuiu muito no Brasil, eu acho que sim, dá para você impedir que a rede de televisão veicule que aquela pessoa está sequestrada a pedido da família. Situação extrema. No mais, eu tenho muita dificuldade em suprimir informação. Mas é a minha posição xiita, que não é admitida.
Eu vou tentar ser bem sintético aqui. A situação é a seguinte: os advogados, de modo geral, eles colocam no polo passivo o hospital, eventualmente o plano de saúde e o médico, e atribui a responsabilidade ao hospital e ao plano de saúde essa responsabilidade solidária. Então, porque, evidentemente, a responsabilidade dessas pessoas jurídicas ela é uma responsabilidade sucessiva. Firmada a culpa do médico, eles respondem, hospital e plano, solidariamente. Então, a responsabilidade é subjetiva em relação ao médico e solidária em relação às pessoas jurídicas. O que pode acontecer? O advogado não coloca o médico no polo passivo e atribui responsabilidade objetiva ao hospital, por exemplo. O hospital vai se defender dizendo o seguinte: eu quero provar que o meu agora aí vem o problema, que imaginem se o hospital denuncia a lide ao médico. Ele já está enfraquecendo violentamente a situação dele. Por quê? Ele está admitindo que, se ele for vencido, ele quer ganhar do médico. Ele vai provar, naquela demanda subsidiária, a culpa do médico. Então, eu entendo que o hospital jamais pode denunciar a lide nesse caso. Ele tem que aguentar firme e provar na demanda que ele só responderia solidariamente provada a culpa do médico. E ele vai tentar, a todo transe, provar que o médico não agiu com culpa. Então, vocês vejam, nós não podemos, o hospital, ele não pode se transformar num segurador universal, senão nós teríamos a seguinte equação: o médico não agiu com culpa, então ele jamais responderia por aquele dano. O dano foi consequência da cura, um dano iatrogênico. Esse consequente, iatrogênico nesse sentido, de um dano advindo da cura. E, quer dizer, o médico nunca pagaria nada, e o hospital, por ser responsabilidade objetiva, pelo dano ter ocorrido nas suas instalações, ele ter que ressarcir o dano. E isso o STJ já decidiu dessa maneira que eu estou dizendo aos senhores, no caso lá de Santa Catarina. Então, vejam, na realidade, para o doutor, a responsabilidade do hospital é solidária, quando ela decorre, evidentemente, do ato essencialmente médico. Eu, num determinado dia, lá numa palestra na Escola da Magistratura, lá do Paraná, um colega nosso disse: olha, Kfouri, quando se atribui responsabilidade ao hospital, eu aplico o CDC e desenvolvo a prova tendo em mente a responsabilidade objetiva do hospital, ainda que o médico esteja no polo passivo. Aí, evidentemente, é um tratamento que me parece tanto quanto equivocado, porque só vai acontecer a responsabilidade do hospital solidária, provada a culpa do médico. Não sei se eu fui claro, mas isso é o ponto que eu gostaria de deixar claro aos senhores. Não necessariamente, sem dúvida. Esse consórcio obrigatório, né, necessário, e não facultativo, é claro que não se verifica. E nós não teremos como, porque a situação do hospital é complicada, né? Se o hospital quiser ele responsabilizar o médico, ele já está admitindo que houve culpa. E ele é responsável solidário. Então, é uma situação, mas, em regra, os advogados sempre direcionam a lide aí ao hospital, eventualmente plano de saúde, e ao médico, né? Esse responsável que teria agido com culpa. Só haverá a responsabilidade do hospital provada a culpa do médico. Mais alguém que tem interesse em formular alguma pergunta? Eu quero, então... Pode sim. É só um minuto que ela vai te entregar o microfone. Se for pessoa jurídica de direito público, né, um Estado, um hospital público. Para o professor, a responsabilidade objetiva, né, e seria no caso de um hospital público.
No caso de... Ah, muito bem, muito bem. Senhores, vejam, questão também interessante. Por quê? Porque nós temos em mente que a responsabilidade do Estado, ela é uma responsabilidade calcada naquela teoria do risco administrativo. Então, que até um aprofundamento da responsabilidade objetiva. É uma teoria própria, particular, né? Essa calcada lá no 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Ocorre que eu também abordo esse tema aqui nesse responsabilidade civil dos hospitais. E com base também em jurisprudência da primeira turma do STJ. Continua sendo a responsabilidade para que o Estado responda, há que se provar a culpa do seu agente, que é aquele médico ou servidor público, agente público lato sensu, ou por equiparação. Aquele médico conveniado ao SUS. Ele é considerado servidor público. Mas para que o Estado responda, no caso, por exemplo, o Hospital Universitário de Maringá, que é a Universidade Estadual, da onde eu me formei, e os médicos que atuam nesse hospital são professores da instituição. Então, são servidores públicos do Estado do Paraná. Para que o Estado do Paraná responda, tem que se provar a culpa do médico. Senão, nós teríamos a mesma equação. Aí, nesse caso, nós nem aplicaríamos a teoria do risco administrativo e nem da responsabilidade objetiva, mas seria uma teoria do risco integral. Quer dizer, o cidadão foi tratado dentro de um hospital público, em qualquer hipótese, se sobrevier um dano, mesmo que ele já chegasse ali com uma infecção pré-instalada, pré-existente, o hospital responderia? Evidentemente que não. Então, nós temos que, também no caso do hospital público, provar a culpa do médico. E eu também tenho um tópico aqui, vou dizer, pô, aqui é a Bíblia, né? Tem tudo. Um amigo meu, certa feita, logo que eu escrevi o livro, o Tribunal do Rio Grande do Sul, o voto vencedor e o vencido citaram o trabalho. Daí um amigo meu lá em Maringá, era juiz de Maringá, falou que, Furi, esse teu livro está parecendo a Bíblia, admite tudo quanto é interpretação. Eu falei, não, aqui o negócio está bem objetivo aí. Muito bem. Eu quero agradecer a participação do desembargador Miguel Kfouri Neto, doutor Tom Alexandre, juiz de Direito de São Paulo. Foi um prazer tê-los aqui conosco. Agradecer ao professor Nelson Rosenwald, meu caro amigo, desde a Escola de Direito da UERJ, por esse empenho, junto com a Escola Judicial, em poder organizar esse seminário, fazer essa troca de ideias, de experiências, né, de saberes, que é algo muito importante para a construção do conhecimento de cada um no enfrentamento das causas que terá à frente como juiz, daquele que vai prestar assessoria ao juiz e ao desembargador. É preciso haver uma fonte confiável, né, de pessoas que possam tratar o direito de uma forma orgânica, de uma forma sistematizada, de uma forma adequada. Então, eventos dessa natureza são bons justamente por essa possibilidade de conhecer novos nomes da área da responsabilidade civil que eu não conhecia. Eu fiquei extremamente grato de poder participar desse evento, Nelson, com tantas variedades de visões da responsabilidade civil, de tantos aspectos importantes. Então, foi um prazer muito grande ter participado e mediado essa última fase de debates. Então, eu declaro encerrada esse seminário. Eu agradeço muito a paciência, a perseverança de todos estarem aqui conosco até agora, né? E um bom fim de semana, uma boa noite a todos. Muito obrigado. Até uma próxima ocasião.